Opa, já estamos de volta. Estamos de volta quando são 7 horas 25 minutos, 7h25. Eu sou Gil Martins, este é o programa É Disso Que Eu Tô Falando. E você, amigo ouvinte, é a razão de estarmos aqui todos os sábados, das 6 às 9 da manhã, com apoio cultural, né, com a tua participação através do WhatsApp 998 60 9009, 998 60 9009. E como anunciamos, né, há pouquinho, eu recebo no programa É Disso Que Eu Tô Falando, Aloísio Santos. Ele é poeta, é escritor, é mestre do reizado e vem para poder falar da coletânea Reizado em Cordel, Histórias do Povo. Eu vou ler a ficha técnica do homem aqui. Em seguida a gente o chama. Escritor, pesquisador, historiador e cordelista, mestre em educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Montes Claros. Atua como diretor e produtor de documentários com foco na preservação da memória cultural e na valorização das tradições populares. É organizador do Festival de Reizado do Distrito de Morrinhos, artesão de instrumentos musicais do reizado e mestre de reis. Com reconhecida trajetória na promoção, registro e difusão do patrimônio cultural e material. Sua produção acadêmica e artística reflete o compromisso com a pesquisa, a educação e a preservação da cultura popular, em especial as manifestações ligadas ao reizado. Bom dia, mestre Aloísio. Bom dia, Gil, bom dia, ouvintes. É isso aí, né? Estamos aí hoje para fazer essa apresentação aí dessa coletânea, Reizado em Cordel, né? Histórias do Povo, que aí já está dizendo, né? Histórias do Povo. Foi transformado as histórias dos povos, transformamos elas em cordéis e lançamos esse livro. Maravilha. Mas, Aloísio, onde é que nasce a vontade de se tornar um mestre de reizado, um apologista, né, dessa cultura maravilhosa? Conta pra gente. Eu acredito assim que é de forma natural. Entendeu? Porque o reizado ela é uma tradição passada de geração em geração, geralmente de pai para filho. Aí o que acontece, né? Aí você já vai tomando gosto pela coisa desde criança. Aí você vai se aperfeiçoando na arte, entendeu? Com todos os instrumentos ali. E aí é lógico, né? Quando chega na determinada idade, você já passa a ser o mestre por você ter um grande conhecimento sobre aquela cultura, né? E a partir de que tempo, assim, vem esse desejo de pesquisar, de manter essa tradição através dos documentários, através desse livro, né, que você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai visitar vários grupos de reizados. Isso é recente ou te acompanha também nessa trajetória acadêmica, né, e como mestre de reizado? Eu já vi há um bom tempo. Na verdade, o meu primeiro livro, ele foi um livro que ele conta a história da comunidade Curral de Varas. Que a princípio eu queria falar algo sobre mim. Aí quando eu percebi, a comunidade Curral de Varas era eu. Tudo que eu tinha, parentes, amigos, toda a minha vida foi ali. Aí o que acontece? Aí eu escrevi sobre a comunidade Curral de Varas. E com isso, no próprio capítulo lá do livro de Curral de Varas, tem um capítulo sobre o reizado. E eu já desde criança, que a gente já veio ouvindo, a gente é apaixonado por essa cultura, né? E assim que eu entrei na academia, no caso no mestrado, aí já eu tentei fazer um trabalho ligado a isso, justamente para tentar divulgar mais a questão do reizado aqui da nossa comunidade. E foi aí que veio, na verdade, o gosto pela pesquisa, né? Porque, na verdade, eu nem sabia, mas eu já vinha fazendo a pesquisa há muitos anos. Claro, vivendo essa pesquisa já. Já vivendo todo esse processo. Então, eu só fiz o quê? Ajustar alguns pontos, entendeu? E aí consegui, através dessas ideias boas, né, que
esses anciãos, né, que com tantos anos de luta conseguiu guardar na memória essas histórias e que passou essas histórias para todos nós aí lá da comunidade, e a gente conseguiu, no caso eu consegui transformar tudo isso em cordel. Perfeito. E é um trabalho difícil de ser feito, assim, essa pesquisa. É difícil encontrar na nossa região pessoas que guardaram essa cultura, que trazem os relatos, né? É difícil encontrar os ancestrais, a história dos ancestrais do reizado através dessas pessoas, né, que receberam também esse dom. É difícil, é um trabalho árduo, como é? Assim, quando você, no caso aí, para mim foi gratificante a questão de aprimorar essa pesquisa, porque, como eu já disse antes, é uma coisa que eu gosto muito, que é o reizado, e através daí eu consegui, entendeu, com mais facilidade, por eu já estar dentro do processo, entendeu, já conhecer, eu conheço praticamente todos os termos de reis de Guanambi, conheço os mestres de reis de Guanambi, e eu sempre tive assim a curiosidade de estar perguntando assim, o que aconteceu, como é que era há 20 anos atrás, como é que o senhor começou, como é que foi, quais as histórias interessantes que você tem aí sobre o reizado. Aí uns vêm e me contam, um dia me contaram, né, que um rei chegou numa determinada casa, aí o dono não acreditava, aí disse que tinha um boi bravo no curral que não tinha quem encostava nesse boi. Aí o reizeiro entrou na casa e ele falou que eu vou desafiar esses reizeiros hoje. Aí ele entrou, abriu a porta pro reizeiro, tudo na tradição normal, né? Tudo bem, bonitinho, tá? Recebeu todo mundo lá. A mulher dele, como era muito, assim, muito ligada à igreja católica, fazia o presépio, tudo bonitinho. E ele sempre duvidando dessas coisas. Aí quando chegou na hora de entregar a bandeira, ele falou assim, olha que queria ver se os reizeiros tinham fé mesmo na coisa, que tinha um boi no curral, mansinho, que eles podiam pegar lá, que era um prêmio para eles. Sendo que o boi era bravo, lógico, né? O que acontece? Aí diz que tinha um dos reizeiros lá, né? Como dizia essa pessoa que me contou essa história, era aquela pessoa mais entendida, né? É um entendido. Sabia, sim, de acordo com eles, algumas orações, algumas coisas que não era todo mundo que sabia. Aí disse que ele chegou na porteira do curral, pegou uma cordinha fininha, que assim, do senhor arriar o curtinha, do senhor arriar as vacas, pegou, mas no pescoço do boi, o boi bravo, amarrou o boi, puxou, nem cabeça botou, só no pescoço, e o boi saiu atrás, e o terno reis cantando na frente, e ele com o boizão atrás puxando. Aí disse que o velho bateu o joelho no chão e pediu perdão, e passou aqui. Então, são essas histórias que as pessoas vêm contando pra gente, a gente tem assim, e eles têm o maior prazer de contar. Isso é gratificante demais, isso é bom demais, assim, sei lá, eu chego a me arrepiar assim quando eu vejo essas pessoas contando esses causos pra mim, assim, isso é muito gratificante. Maravilha. Mestre Luiz, você já consegue, assim, aprovar os seus projetos, né, já há algum tempo. Queria que você falasse um pouco, se recordar qual foi a primeira vez que você conseguiu aprovar um projeto, né, por esses editais de incentivo à cultura, e especificamente a gente fala um pouquinho deste, né, que resultou no livro, na distribuição gratuita, em oficinas nas escolas, para a gente falar um pouco sobre isso também. Teve um estadual, a gente participou do edital estadual da PENAB, que foi a gravação do CD do Terno Reis do Raul de Varas. A gente teve o proponente, que a gente colocou lá o reizeiro, né, que na época, no primeiro edital, eu como servidor público não poderia participar. Aí a gente chegou e colocou uma pessoa do Terno de Rei lá de Raul de Varas, que é o seu Valmir, e foi aprovado esse aí. E aqui no município também teve a questão do livro, de um livro de cordel. O meu primeiro cordel que eu escrevi, que é As Andanças dos Ternos de Reis de Curral de Varas, da região de Guanambi, aí foi aprovado também, só que esse foi municipal. Paulo Gustavo ou Aldir Blanc? Não, esse ainda foi Aldir Blanc. Aí veio a Paulo Gustavo, que foi um documentário, que inclusive serviu como produto educacional, né, do mestrado da minha esposa. Não, me confundi.
esse é do Estado também. Entendeu? Aí eu vim aprovando assim, sempre aprovando vários projetos, e assim foi para frente, né? E nesse caso aqui agora, nós estamos aqui agora com esse, que foi o último que eu participei aí como escritor, aí pelo Estado, né? Que é o que eu vou ler aqui, que esse projeto ele foi contemplado, né? Nos editais da Política Nacional Aldir Blanc, em Bahia, e tem apoio financeiro aí do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PENAB, né? Que é acionado aí pelo Ministério da Cultura do governo federal. É um reforço, né? Porque você sabe que, como você é poeta, escritor e já lançou livro, sabe que não é fácil. Eu até falo assim, muitas vezes é até mais fácil você escrever o próprio material, e a dificuldade é a impressão. Porque é um custo já é um custo maior, é um custo assim de imediato, aí dificulta isso muito mais. E essas ações aí do governo, tanto federal, estadual, quanto municipal, quanto a esse incentivo, isso é muito importante, porque na verdade agora mesmo é um trabalho desse. Se fosse para mim lançar ele por minha conta, fazer todo o processo de impressão, de divulgação, que contém, né, para o livro chegar no ponto de gráfica, aí também tem uma caminhada muito grande nesse período aí. Aí quer dizer que quando você recebe esse recurso, aí você já facilita, porque aí você anda a passos largos aí na questão do projeto, né, do lançamento do livro. Isso para mim foi muito importante, porque eu já tinha essas histórias em mente há muito tempo. Ela foi colocada em cordel há muito tempo, isso aqui. Mas o que acontece? Tudo na gaveta. Aí a partir desse incentivo aí pronto, eu já comecei a pegar esse material, já comecei a trabalhar, porque eu não sei se eu faço cordel assim, eu vou inventando as estrofes, né? Eu vou inventando elas e elas não ficam perfeitas. Ela só conta a história naquele momento, ela conta a história. Depois eu vou e ajusto ela na questão aí da métrica, esses detalhes, né? Aí a gente vai trabalhar em cima disso, aí pronto. Aí a partir daí é que já vai estar pronta para uma futura divulgação, ou então ou no livro, ou no próprio folhetim de cordel, ou num livro como esse. Aí isso tem essa grande importância, e isso foi muito bom para mim, porque eu sempre queria contar essas histórias para o povo. E, inclusive agora já estou até sendo contador de história. Contador de história? Lá no IF Baiano colocaram lá, me chamaram lá para ir lá, né? Divulgar o livro e contar as histórias. Aí colocaram lá como contador de história. Que é uma coisa maravilhosa, é bom demais. Porque quando, como eu disse lá, né, que eu já venho de uma família, que a minha família ela sempre contava histórias. Assim, no final da tarde, meu pai contava história pra gente, minha avó, minhas tias, entendeu? Aí era bom demais, isso aí é uma maravilha. Então, inclusive, esse livro a gente está lançando ele agora no dia 12, lá no CEP, a partir das 9 horas, né? Vamos estar lá presentes lá, fazendo o lançamento desse material. Ótimo. Eu parei aqui na página 28 e acho que tem um verso aqui que a gente contando, declamando só o verso, a gente já está falando um pouco, né, da cultura do rezado. E você escreveu: os devotos de Santo Reis seguem com dedicação, peregrinam pelas casas com fé no coração, cantam juntos as ladainhas em frente das lapinhas, como manda a tradição. Então que esse livro fala um pouco mais sobre ele. Como é que você estruturou para poder falar aqui para homenagear o rezado? Eles são poemas mais curtos, são cordéis, o que a gente poderia chamar de cordéis, que vai contar uma história inteira. Você vai falar um pouco, né, de como se dá todo esse processo do rezado. Fala pra gente, mestre. A princípio aí o teu primeiro capítulo, né, que é o primeiro cordel, que eu repeti no caso aí, como eu já tinha lançado ele em folheto, mas eu coloquei como o primeiro aqui, que é as andanças dos ternos de reis da região de Guanambi. Ele conta toda a trajetória de como os ternos de reis, entendeu, agem durante o período, né, do giro que eles fazem, né? Aí faz todo aquele ritual ali de iniciar, da porta de chegada, reis a lapinha e todo o processo.
E o que acontece? E ele foi escrito assim em septilha, né? Que é em 7 versos, né? Que é uma maneira assim que eu acho. Quer dizer, cada um tem sua paixão, né? Cada um Mas tem esse te chama mais a atenção. esse me chama mais a atenção, né? Tem ele em cestilha, tem ele em quadra, são vários, né? Aí igual mesmo no seu trabalho mesmo, no seu livro, tem alguns que são já mais diferentes e tal. Mas assim, mas tudo tem a mesma essa mesma sequência, né, assim, da história, né? Uhum. Aí depois a gente juntou de uma história de um senhor lá que me contou sobre os encontros das bandeiras do Terno de Reis, né? Aí, inclusive, eles não me disseram que participaram, eles disseram que já haviam falado dos seus ancestrais também, sim, né? Que é uma coisa muito antiga mesmo isso aqui. Uhum. Que é o encontro das bandeiras, né? Quando um Terno de Reis encontra uma bandeira, encontram nos corredores, né? Durante o giro, uhum. Aí eles cruzam as bandeiras e disputam em verso para ver quem canta melhor. Aí aí também eles uma peleja. É um repente ali que todos eles têm que ser bom de verso para criar ali na hora e cantar, né? E aí o Terno de Reis sair de cabeça erguida e cheio de orgulho, né? Isso. Que o verso foi melhor, que a disputa foi vencida. Não sei como seria esse julgamento lá naquele momento, mas era. Mas deve ser muito parecido com 2 cantadores de repente também, né? Onde muitas vezes é a disputa, mas no final eles terminam um elogiando o trabalho do outro, né? Porque quem vence é a poesia, né? Maior que isso é a poesia. No Risado também tem dessa forma, assim. Às vezes um grupo só quer a disputa mesmo e sair, né, cantando a vitória, ou também seria um momento de interação de um grupo com o outro. Acontece muito isso, assim, na história do Risado? Ou na maioria das vezes é a disputa pela disputa mesmo. Vamos ver quem é o melhor, quem... Nesse caso aqui, como escritor, eu tive que criar história, entendeu? Criar história. Porque, e o que acontece? E no final aqui sai todo mundo numa boa, porque perfeito. O que foi combinado com os 2 mestres de reis, eles se encontraram e fizeram a combinação, sim, né? Entendeu? Que a hora que o sol raiasse lá, olha, isso começou na madrugada. Não, devia ser no início da noite. Início da noite, A hora que o sol apontar lá na serra, a gente para a brincadeira e cada um procura o seu brincadeira. Então o intuito é mesmo de exaltar a cultura do Risado, né? Essa querela aí, essa peleja, né? E foi juntando gente, foi coisado. Eu sei que no final, de acordo com o Cordel, tinha muita gente no momento. Aí depois tem outra história contada, né? Que essa inclusive foi até o seu Alzírio me deu uma força, né, nesse aqui, porque ele contou alguns causos também, né? Sobre como que era. Aí eu aproveitei esses processos e já fiz também um apanhado geral do processo e fiz esses cordéis também, como a prisão da bandeira, né? Onde o dono da casa ou a dona, entendeu? Prende a bandeira e pede uma prenda para os reiseiros, para eles pagarem. Uhum. Assim que eles pagarem essa prenda, eles recebem a bandeira e vão embora. É uma coisa assim para alegrar mesmo a brincadeira, entendeu? Uhum. E no caso aí do outro, que tem o quarto que é o reiseiro mulher. Que é de acordo com o ancião, ele disse que é uma menina que queria tocar cantar reis e o pai não aceitava. Aí ela até inclusive batia na menina se ela pegasse ela no reisado, tudo, esse negócio tudo, né? Aí com um tempo ela se vestiu de homem e entrou no reisado e o velho já meio com as vistas turvas, né? Aí não estava enxergando direito, ela só não podia cantar. Se ela abrisse a boca, eu conhecia. E nisso brincou, e aí o velho morreu. Assim que o velho morreu, ela tomou conta do terno, que é isso. Ela ficou para frente. E depois aí vem nos terreiros da esperança. Aí é onde eu entro como a pessoa, Aloísio também, né? Porque eu conto a história daquilo que eu entendi, entendeu? Sobre a paz, a liberdade, entendeu? Que existia no passado e que, assim, a simplicidade das coisas, a beleza das coisas simples, né, do Risado, como é que era, assim, a liberdade das crianças nos terreiros brincando, entendeu? Os reiseiros cantando dentro de casa, criança brincando no terreiro, jovens jogando versos amorosos, versos de brincadeira, versos cômicos, assim, durante o percurso do Risado, né? Talvez você sabe que tinha aqueles, né, como eu, né, tímido pra caramba pra poder falar com a menina. Tinha que ser através de um Aí eu aproveitava naquele meio ali, né, e jogava um verso lá mais ou menos, caracterizando para aquela pessoa, né? E isso acontecia muito, né? Inclusive acontecia muitos pedidos de namoro, esses negócios assim, mas era interessante, será? Dona Vilma ouviu um verso desse aí ou não?
Não. Já é mais pra cá, né? Não. Ela está participando com a gente, a Luísa. A Luísa é um representante da cultura nordestina no sertão produtivo. E está parabenizando o programa, né, por essa iniciativa de estar sempre aqui valorizando, né, a cultura nordestina. Obrigado, Dona Vilma, muitíssimo obrigado. E a todos, né, que acompanham, participam. Eu estou falando com Aloísio Santos. Tem mais um nome no meio, né? Aloísio José dos Santos. José. Aloísio José dos Santos. E por que chamar de Aloísio e não José? Aí, porque aí é coisa de pai, de mãe, né? É porque o meu pai chama José e eu tenho um irmão que chama José. Aí o José já é a passagem mesmo, né? Assim, José é igual o Júnior, né? Assim, tem muita gente que usa o Júnior, né? E o José também é usado quando é de pai para filho, como dizia Luiz Gonzaga. É isso aí. E por final tem o Retrato Sertanejo de um Cordelista, que aí é praticamente a minha história. Uma autobiografia. Mais ou menos, é por aí, entendeu? E assim vai, aí eu tenho muitos versos interessantes aí, muitas histórias boas aqui para ser lidas, né? Perfeito. E aí, um livro que vai circular aí, porque ele tem a distribuição gratuita, correto? Isso, Já tem aí como parte mesmo do projeto a entrega, né? A contrapartida. Isso, é justamente. Fala mais, mas assim, com essa aprovação, o que você propôs entregar, né? Tanto para a PENAB, pela PENAB, sim. PENAB, perdão. Tanto para a PENAB quanto, né, para o público em geral. Como é que foi? A contraproposta nossa foi justamente a distribuição gratuita dos livros para todas as instituições de ensino da cidade de Guanambi. Tanto na esfera federal, estadual, municipal, principalmente municipal. E também oficinas sobre reisado e cordel, entendeu? Para as escolas municipais aqui, no caso Guanambi. E a gente está fazendo esse trabalho aí já vem com algumas oficinas já aplicadas em algumas escolas, e é interessante porque eu fiquei preocupado, né, dos alunos, professores, talvez não assim, chegar a ponto dele não aceitar uma coisa assim, mas isso me surpreendeu, cara. Entendeu? Já tem escolas, eu já praticamente já fechei a meta, e aliás eu já ultrapassei a meta, sim. Entendeu? Na verdade. Mas já tem escolas querendo que a gente vai fazer esse processo de trabalho dessas oficinas nessas escolas. E eu estou à disposição, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim, faz. Quando eu vejo aquelas crianças lá, rapaz, assim, com aqueles olhinhos assim, brilhando, rapaz, olhando pra gente, rapaz, assim, você assim, fala, poxa vida, que coisa bonita, maravilhosa. Tomara que pelo menos de cada 100, se 2. Maravilha. Então, assim, a gente poderia concluir, né, que cumpre o propósito, né? Quando as leis de incentivo vêm, o desejo dela é que a gente preserve algo, que a gente transmita algo, né? Então, quando você fala de ver o brilho no olhar das crianças, né? Ouvindo ali, primeiro vendo os instrumentos que leva, a bandeira, né? Tendo a oportunidade ali de pegar os instrumentos, de fazer um batuque, né? Ainda que não seja na cadência mesmo do reisado, mas de estar em contato com aqueles instrumentos, de ouvir os versos, né? Tanto declamado quanto cantado. Então, acaba cumprindo o propósito mesmo, né? Porque as leis de incentivo vêm mesmo para isso, para a gente poder preservar, transmitir, né? Algo que foi passado, né? Pelos nossos ancestrais, as pessoas que aqui dedicaram, que fizeram suas manifestações, né? A gente guarda tanto a memória quanto também dá oportunidade para outras gerações virem, né? Então, nesse sentido, como você diz, bate a meta, ultrapassa, porque é uma sementinha que fica aí também, né, no coração das pessoas. Eu mesmo me encantei e foi justamente por um livreto de cordel que eu achei no chão do terreiro do meu avô. Eles já tinham lido, né, e aí eu acho que deixaram lá, eu caminhando achei. Era a chegada do Lampião no inferno. Li com medo, não vou mentir que falava do capeta, né, e eu ficava morto de medo na época. Mas depois vi, assim, a beleza, né, quando conheci o trabalho de Manuel Gomes de Barro, né, que é um dos pais da literatura do cordel, e aí apaixonei e hoje faço de tudo, né, para que essa cultura seja preservada. E aí quando vem você fazendo isso pela cultura do reisado, eu vejo assim que a gente precisa mesmo fazer, porque senão outras pessoas não vão ter a oportunidade de conhecer, né? Concorda comigo? Não, com certeza, ainda mais a gente vê na juventude aí com
a internet, né, que todo mundo tem acesso aí a partir passou a entender já está com o dedinho lá na tela, né? O que acontece? E curtindo muito mais as culturas de outros continentes até, né? Perfeito. Entendeu? E não sabendo o que é nosso, o que nos pertence, que está aqui na nossa cidade, a maioria deles não tem conhecimento. Aí, enquanto você falou sobre o cordel que você leu, é o seguinte, meu tio ele viajava muito, era um caminhoneiro, né? Sim. Não era assim, sempre toda viagem ele trazia sempre assim, uns cordéis, deixava lá, mas não deixava a gente mexer, né? Porque menino, né? Quem sabe que esses povos mais velhos não gostavam que mexesse nas coisas deles. Aí uma vez ele me deu um cordelzinho, Pavão Misterioso. Pavão Misterioso, um dos mais famosos. Pois foi o primeiro que eu li. Você vê quando o seu foi a chegada do Campeão do Inferno. O meu foi mais romântico, mais negócio. Eu tinha tudo para morrer de medo de cordel. E a partir daí eu comecei a ler outros cordéis, né? Eu sempre, com curiosidade, eu pedia ele que dava os livrinhos para mim dar uma lida. Mas foi interessante, isso aí foi muito bom. Pois Gil, o trabalho é esse aí, eu quero justamente divulgar, entender essa tradição, assim, de uma forma, não assim, só falar, entendeu? Mas botar mesmo na prática. Igual a gente tem lá em Morrinhos, lá, né? Que foi um dos projetos que você me mandou lembrar, e eu esqueci do projeto do Risado Mirim. Sim, do Risado Mirim. Pois foi aprovado pelo PENAC Municipal, né? No projeto de multilinguagens aqui da Secretaria de Cultura de Guanambi. Que a gente montou esse terninho Mirim. O projeto nosso era justamente isso, né? Fazer também oficinas, que era a contrapartida do mesmo jeito. Fazer oficina nas escolas em Morrinhos e fazer uma seleção de alguns meninos, né? Lógico, mais assim, por aptidão musical, que ela quer, porque a gente não tem tempo de ensinar música em 2 meses, 3 meses, né? Que é impossível. Aí a gente conseguiu, entendeu? Montar esse terninho Mirim. Não assim, com todas as músicas e rituais do rezado, mas assim, de uma forma apresentável. Queria até agradecer aos pais, né? A diretora lá do colégio, aos professores, todo o pessoal que trabalhava no colégio. Rapaz, era uma maravilha, todo mundo cuidando, assim, de tudo, dos meninos, da gente. Toda hora que chegava, estava à disposição para falar com a gente, para fazer as coisas, entendeu? Ensaiamos esses meninos. Os pais, assim, eu ia nas casas, assim, minha esposa, que fazia parte também do projeto, ia nas casas, visitava, seu Valdir, que era também o mestre de reis, que junto comigo, que fez um trabalho de ensinar os meninos a tocar os instrumentos, a gaita principalmente, entendeu? A gente não tem os cantor ainda, mas nós estamos com um novo projeto aí, que esse novo projeto vai ter cantor. Se Deus ajudar a passar, né? É um projeto maior, aí a gente vai ter mais tempo, aí sim a gente vai fazer um terno de também levando, né, o canto do terno de reis. Isso. Maravilhoso. E as escolas, né? Quer dizer, as escolas sempre souberam, né, do valor que tem a cultura, a nossa cultura popular, né? Queria que você falasse, já foi realizado essas oficinas, em que escolas e quais ainda estão para ser contempladas? Eu não sei se o nome da escola toda, porque geralmente eu trabalho só com o nome principal, que é o que no meu cronograma só tem assim, o nome principal da escola. Né? No primeiro projeto a gente fez lá em Morrinhos, tanto na escola Anísio quanto na escola Maria Milza, Anísio Coutrinho e Maria Milza. E foi com os alunos dessas duas escolas que a gente montou esse terno Mirim. E aqui em Guanambi, nesse novo projeto agora do lançamento do livro, Risado em Cordel, né, Histórias do Povo, esse aí já participamos no Josefina, já fizemos uma oficina no Josefina, já fizemos uma no Luiz Viana, vai fazer uma no CEP, a gente já fez uma também no Celito Brito, porque a memória falha. Dá você lembrar, eu refresco a memória. No Celito Brito, e também a gente vai ter agora no Janete, né? Janete Alves. No Janete Alves, e no Getúlio Vargas. Aí você tá assim. Pelo meio, Então, aí o que acontece? Aí essa do Getúlio vai ser feita, falta fazer a do Getúlio e a do Janete. E no Josefina, no dia 18, eles querem também que a gente vá lá participação durante a noite, né? Porque a maioria dos eventos nessas escolas é durante o dia. Sim. Aí a turma da noite geralmente sempre fica no prejuízo. Exatamente. E é porque é um evento que é aberto ao público, né? Então, já participei
fui convidado para participar junto com você no dia 18 também, levando os livros, né? Tá? E é um desejo, né, do Colégio Josefina, abrir as portas para a comunidade para poder participar dos projetos de leitura, de escrita, né? Então, acho que é importantíssimo a gente estar lá também. Mas, e provavelmente o terno de reis de Curral de Varas vai estar presente, entendeu? Só dependendo de algumas confirmações de alguns reiseiros, porque como você sabe, né, o pessoal tem seus afazeres, né, trabalha durante o dia. E os familiares têm que acompanhar mesmo, né? É um terno mirim? Não é o mirim, por enquanto não é de adulto. É os adultos. O mirim está em conversa. Para apresentar também. Mas vai depender muito da própria direção do Josefina, porque tem que fazer um ofício, levar para outra escola, para a escola liberar, pedir a autorização dos pais para esses alunos virem, aí é outro detalhe, deixa eu ver. Se tiver, você vai saber. A gente vai julgando, né? A professora Vilma tá pedindo para lembrar que o reizado, o cordel, fazem parte da cultura do campo, né? E a gente tem na atualidade, assim, reforçado tanto, falado tanto da importância, né, da educação no campo, e nada melhor que preservar, né, as tradições típicas do campo mesmo, né? Assim, para que cada vez mais os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes sintam, né, um pertencimento, né, do lugar onde eles nascem, vivem, crescem, né, até chegar ao ponto também de realizar seus sonhos, né, mundo afora. Mestre Aloysio, mais algo a acrescentar? Tá parmeando aí, olhando livros, se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Assim, só para finalizar, que as pessoas valorizem mais, entendeu, aquilo que é nosso, porque muitas pessoas acham que porque você sabe que o reizado ele teve um passado meio sombrio na nossa comunidade na questão do alcoolismo, entendeu? Tanto que hoje você já até fala, né, que quando o grupo de reis chega, se o dono da casa servir um café, um suco, né, até para tirar esse estigma também de que o terno de reis passava só buscando a cachaça, né? E acabava assim, com essa ideia falseada, acabava apagando o sentido real do reizado, né? Que era trazer a tradição, a história, né, do menino Jesus nascendo em Belém, correto? Pois é, aí o que acontece? Aí muitas famílias, na verdade, quando falam assim, meu filho não vai ser reizeiro, não, reizeiro é cachaceiro. Muitas vezes eles falavam isso, entendeu? Ainda falam até hoje. Só que o que acontece? Hoje tem vários ternos em Guanambi que não tem nenhum que bebe. Perfeito. Eu trouxe uma. Bom que a gente faz. Na semana passada eu trouxe um lá no Luiz Baiano. Não foi essa semana, foi na terça-feira, parece. Foi terça-feira lá no Luiz Baiano, você viu, o pessoal não bebe. O de Curral de Varas também o pessoal não bebe. Isso foi um passado, entendeu? Onde as pessoas eu não sei porquê, entendeu? Criou esse estigma. E aí não tinha como assim. Mas hoje está tranquilo, pessoal, entendeu? Já está mais assim. Estão mais assim de uma forma mais equilibrados, né? Porque muitas vezes algum deles assim, bebia para tirar um pouco da vergonha, né? Para poder tocar, cantar e apresentar. E a gente também tem que pensar, Mestre Aloysio, que o nosso campo de 30, 40 anos atrás tinha mesmo a cultura do alcoolismo, né? Então assim, eu bebo desde meus 8 anos de idade porque meu pai bebia, porque meu avô bebia, colocava ali uma pontinha ali pra gente, pra bicar. Então assim, a gente tem que pensar também, né, nesse passado que é recente, mas tinha uma cultura, né? Não tinha. Tanto que a única bebida que você encontrava nos bares era a cachaça. Sim, era ela mesma. Não tinha, a gente não. Era pelo menos lá na roça, bem nos bares de lá, você só encontrava cachaça. Só a cachaça, não tinha outra bebida. Então, então, seguindo isso aí. Aí o que acontece? Só que hoje não, hoje então o negócio está muito mais assim, mais equilibrado, entendeu? É muito importante isso, porque essa cultura é nossa, a gente tem que ver isso. Entendeu? Então a gente tem que valorizar isso, mostrar para os nossos filhos como é que era, entendeu? O processo, e mostrar como é que é até hoje. Igual eu falo pessoal, reizeiro não é profissão, entendeu? É um segmento de uma cultura que vem tanto que vem de muitos anos. Você vê que foi o nascimento do menino Jesus. Olha de quanto tempo tem isso, né? E essa história também essa história. E essa história está aqui viva até hoje, entendeu? Pelos reizeiros. Mas aí, valorizar esses trabalhos, essas coisas, entendeu?
Porque tem muita gente que acha bonitinho, que vai lá ver o Reis tocando, oh, que lindo, que legal. Mas muitas vezes não faz nada, não ajuda, não faz alguma coisa, né? Quando a bandeira passa, vai lá, poxa, dá R$10, dá 50. Para ajudar a manter os instrumentos. Isso mesmo, porque é com esse dinheiro que eles consertam os instrumentos, é com esse dinheiro que eles faz um deslocamento para não estar sendo convidado. Isso, e faz a festa de Santos Reis, que é a ladainha, né? Sim. Que é através... De 1º a 6 de janeiro, é isso? Festa de Santos Reis? Não, de 1º a 6 é o giro. É o giro. Tá. E no dia 6 é o último dia do giro, que é o dia da festa. Santo Reis. Santo Reis. Só que aqui para nós hoje a gente faz assim as festas durante todo o ano. Porque são vários termos de reis. Precisa ser. Aí para não chocar as datas, aí geralmente fazem datas diferentes. Igualmente nosso forró, né? A gente faz forró durante o ano inteiro. Isso. Mestre Luiz, muito obrigado pela sua participação. Falando hoje, né, desse projeto, do lançamento do livro, desse apanhado, né, da história do reisado. E eu queria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais, né? E dizer que o programa É Disso Que Eu Tô Falando vai estar sempre de portas abertas para divulgar, né? Para a gente voltar a bater um papo falando da cultura do reisado, divulgar os eventos, incentivar, né, as futuras gerações a conhecer um pouco mais sobre a cultura do reisado e a gente ter, né, a permanência, né, do reisado aí. É isso que eu falei, né? É disso que eu tô falando. Pois é disso que eu tô falando. É do reisado, é disso que eu tô falando, pois é. Aí o que acontece? Para finalizar mesmo, é o seguinte, é o que eu falei, entendeu? O pessoal ter um pouco assim de mais compreensão com a nossa cultura, e dar apoio, na verdade, entendeu? Para todos esses reiseiros que tem por aí, que luta, entendeu? Para segurar essa tradição. E que as crianças, né, que possam, inclusive deixem as crianças envolver no reisado. Porque tem uns anciãos que eles, na verdade, eles não gostam que mexam nos instrumentos, alguma coisa assim. Eu acho que eles têm que ter mais paciência justamente para que essa juventude, né, encante um pouco. Eu me lembro. Ontem tu fez isso, né? Assim, ontem foi. Botar em cima mesmo e eu quero tocar, eu quero tocar pronto. Foi bom demais, né? Foi bom demais. E deixou a gente todo alegre, muito, muito satisfeito com aquilo. Então é isso, Gil, é só isso aí que eu tenho para falar para vocês, assim, e desejar que nós possamos seguir o nosso caminho em paz, né, sempre correndo atrás justamente do nosso pão, né, e trazendo assim uma saúde, um equilíbrio, entendeu, para que a gente possa justamente segurar essa cultura, entendeu, de uma forma assim, para que daqui a 100 anos alguém lembre de nós, né, como nós fizemos algo pela nossa cultura, por tudo isso aí. Maravilha. Escritor, poeta, mestre reiseiro, funcionário público. Boa sorte na caminhada. Valeu, Gil, obrigado. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, pronto.